E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo na Santa Paz? Aqui quem tá falando é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila no Instagram e psicóloga no cinema no YouTube. Essa psicóloga hoje vai trazer um filme de 1988 com o diretor, né, Barry Levinson. Foi estrelado por Tom Cruise, Dustin Hoffman, Valeria Golino. Eu vi a primeira vez na época que foi lançado, né, He-Man. E nossa, eu era fã número 1 desse filme por N motivos. Um dos é que eu era fã stalker do Tom Cruise. Eu tinha umas 5.000 fotos dele. É claro que isso foi anos e não foi nessa época, né? Nessa época não tinha tudo isso. Eu comecei a colecionar fotos quando criança, acho que em 85, 86, e fui até 2001. Então eu cheguei nos 5.000 em 2001, 2000, por aí. Mas isso não veio ao caso, né? Outro motivo de eu gostar desse filme é por falar sobre autismo, né? Nessa época, em 88, não era muito falado, né? É um tema super importante. Eu já trabalhei em clínica onde era tratado pessoas autistas, né? Lembrando que isso não é um bicho de 7 cabeças, mas em 88 a gente não tinha muita informação, né? Então eu lembro a primeira vez que eu vi, em 88 e tal, ou 89, mas acho que foi em 88 mesmo. E fiquei assim admirada com o papel do Dustin Hoffman. O Tom Cruise, em alguma das entrevistas, disse que ele estava com a irmã, né? E a irmã falou para o Tom, né, mexer com o Dustin Hoffman. Aí eles falaram rapidamente. Aí o Dustin Hoffman perguntou se o Tom Cruise queria fazer um filme com ele. Eu acredito que deve ter sido em 87, né? Porque 88 foi o filme. E então, assim, Dustin Hoffman tá incrível nesse filme. Eu lembro da Valeria Golino, nova, né? Sendo a namorada do personagem do Dustin Hoffman. Então vamos lá, vou fazer uma pequena sinopse. O Tom Cruise nesse filme chama Charles, né? Eu tenho um primo chamado Charles, e o Charles do filme, é um cara ambicioso, é um cara que tá endividado, né? E trabalha e tem uma empresa de carros chiques, né? Em Los Angeles. E ele acaba descobrindo que o pai morreu, né? Só que, detalhe, ele não via esse pai há muitos anos. Ele vivia sozinho, né? Ele não era assim muito de ter contato com as pessoas, né? Assim, contato carinhoso, íntimo com a família, né? Então, quando ele descobriu que o pai morreu, ele foi, né, verificar o que aconteceu. Aí ele descobriu que tinha um tutor que era desconhecido para ele. E ele foi lá naquela cidade, né, onde o pai morava e tal, e
chegando lá, ele descobriu que ele tinha um irmão mais velho, né? O Raymond, interpretado pelo Dustin Hoffman, e que ele estava numa clínica psiquiátrica, né? Ele pensou que ele fosse ficar com 3 milhões de dólares, né? E na verdade, não. O pai só tinha deixado para ele um carro, claro, de luxo e algumas outras coisas, né? E isso para ele foi um absurdo. Como assim deixar só isso para mim, né? Aí quando ele conhece o irmão, né? O irmão meio que virou uma coisa de troca, né? Ele estava interessado naquele dinheiro, né? Nos 3 milhões de dólares. E eles começam a viajar por cidades, né? Dos Estados Unidos. O filme é dos Estados Unidos. E ele começa a viajar com o irmão, né? E no início, o irmão é apenas um objeto de valor. E você vê, aos poucos, ele tendo que aprender a ter paciência com o irmão. Por quê? Porque o irmão era autista e tinha a doença de Savant, né? O irmão, ele era um homem com uma rotina bem rígida, né? Então, ele tinha que ir em determinados restaurantes, comer determinadas comidas, não eram todas. Por exemplo, nas horas nos quais os programas passavam na televisão, ele queria ver aquele programa. Então, se não desse certo, ele não aceitava isso muito bem, né? O Charles foi vendo, né? As manias, as obsessões do irmão, né? Mas, por outro lado, o que o Raymond tinha de bom é que ele tinha o foco dele, né? Era para matemática. Ele era muito ágil para resolver questões matemáticas e financeiras, né? Então, assim, os dois foram crescendo, né? Principalmente o Charles, porque ele começou a ter que cuidar do irmão. Então, daquele negócio de ser objeto de troca, começou a mudar. E ele começou a se relacionar com o irmão, né? Ele não conhecia aquele irmão. Então, ele só descobriu depois da morte dos pais, né? E assim, as coisas foram melhorando de tal forma, os dois. Então, o personagem do Tom Cruise teve um amadurecimento pessoal, emocional, muito grande. E isso foi nos ensinando valores extremamente importantes. Eu lembro que na época eu achei sensacional. No início, mesmo eu sendo fã número 1 do Tom Cruise, porque eu achei, putz, o cara vai ser chato, o cara vai ser metido, nojento, fútil, putz, não gosto desse tipo de pessoa. Mas graças a Deus, o personagem dele foi melhorando e é uma linda história, sabe? É uma linda história de amadurecimento pessoal, de conhecimento. O Dustin Hoffman conseguiu fazer o seu papel muito bem, né? O Raymond passou aquilo que os autistas adultos
passam. Enfim, se vocês não assistiram esse filme que ganhou 4 Oscars, inclusive de melhor ator, vocês não sabem o que estão perdendo. O Dustin Hoffman já tinha ganhado por Kramer versus Kramer, que é outro filme que eu amo de paixão mesmo, né? E o segundo Oscar foi nesse Rayman. Bem, eu vou ficando por aqui, mas antes, se vocês quiserem comentar aí embaixo, nos comentários, o que vocês acharam do filme, se vocês concordam que o Oscar do Dustin Hoffman foi merecido, ou qualquer outra coisa, fiquem à vontade. Agora sim, agora eu fui. Beijos e até a próxima.